Você não tem problema em começar. Seu problema é terminar. Você começa toda animada, cheia de vontade, acreditando que agora vai dar certo. Mas o tempo vai passando e você vai desanimando. Você vai deixando de acreditar e você simplesmente para. Aí vem aquela sensação, de novo, de que você não consegue realizar na sua vida. Eu sou Tayane Xavier e eu vou te entregar 7 motivos por trás desse comportamento de começar e não conseguir terminar aquilo que você se propõe a fazer. O primeiro motivo é apego a resultado rápido. Ninguém consegue sustentar uma caminhada esperando resultados rápidos. A gente percebe que um bebê leva 9 meses para nascer. Mesmo que a mãe queira que chegue logo, não vai acontecer porque ela quer. E assim são os resultados, tanto da natureza quanto os seus. Então nós precisamos aprender com a natureza. Tudo leva tempo. Não é porque você plantou uma semente hoje que amanhã será uma árvore e estará te dando frutos. Você precisa viver o processo. E quando você não consegue se apaixonar pelo processo, ele é maçante, ele é chato, ou é aquilo que você não gosta, vai ser um sacrifício fazer o que você tem para fazer. Então, quando você se propõe alguma coisa, você não pode ficar olhando para o resultado. Não pode mensurar a sua caminhada pelo resultado. Você precisa aprender a mensurar a sua caminhada pelo que você faz. Todos os dias você vai fazendo um pouquinho. Eu trabalhava em algo que eu não gostava e para mim isso era muito maçante. Quantas pessoas fazem coisas que não gostam? Só que a gente percebe que nem tudo que a gente precisa realizar a gente vai gostar. E a gente não vai fazer somente aquilo que a gente gosta. Durante o seu processo vai ter alguma coisinha ali que você não gosta, mas que você pode aprender a adaptar. O ruim é quando você quer dinheiro, quer cliente, quer relacionamento e você foca somente nisso. Eu quero isso e esquece de aproveitar o processo, tornar aquilo maravilhoso para você. E sabe por quê? Resultado é rápido, resultado passa, mas o processo não. Ele é a maior parte de tudo aquilo para você chegar no resultado. Se você apenas olha para o resultado, foca naquilo que você está querendo, toda essa parte aqui, até chegar nesse resultado que vai demorar 3 minutos, tudo isso aqui vai se tornar chato e você vai cansar. E aí você não vai dar conta de sustentar. Então nós precisamos, durante essas etapas do processo, nós precisamos ter a responsabilidade de fazer tudo conforme tem que ser feito. Nós precisamos ter a consistência de todos os dias estar fazendo, mesmo que você não esteja colhendo os frutos do que você faz. Você precisa ter foco, precisa saber onde eu quero chegar, não é o resultado. Onde eu quero chegar com isso? E você precisa sempre estar olhando para onde você vai, porque vão acontecer distrações durante a sua caminhada e você não pode se distrair. E a tua mente, ela vai te puxar para algo mais prazeroso. Eu amo gravar vídeo, mas não é prazeroso para mim editar vídeo, cortar vídeo, não é nada prazeroso. Mas eu preciso o quê? Amar o processo. O que eu faço? Eu coloco meus pontos, minhas músicas, nos quais eu sei que a minha vibração vão se elevar. Porque eu sei que gravar é maravilhoso. É uma delícia estar aqui. Mas quando eu sinto que eu passo um dia inteiro cortando vídeo de 1 em 1 minuto, cortando vídeo longo, colocando legenda, colocando isso, colocando aquilo, para mim se torna maçante. Então eu precisei aprender a tornar esse processo mais agradável. Não é que eu precisei aprender a gostar desse processo, não. Eu tornei ele mais agradável. E aí você precisa perguntar: o que eu posso fazer hoje para tornar esse processo mais chato, mais agradável?
Porque você não tem alguém para fazer por você. No momento que você tiver alguém para fazer por você, aí você faz só o que você gosta, né? Aí você foca nisso, mas nesse momento eu não tenho como pagar uma pessoa para fazer isso. Então eu preciso fazer isso. Então eu preciso tornar esse processo mais leve. Sabe por quê? Senão eu desisto. Porque não é só gravar. Tem todo o processo técnico por trás disso. Para que esse vídeo chegue até você, pronto. Então existe o processo por trás. Compreenda no seu processo, escreve aí o seu processo. Eu quero chegar nisso. Eu quero alcançar isso, eu tenho que fazer isso, 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 isso. O que eu gosto aqui? Eu gosto disso. E o que eu não gosto aqui? Eu não gosto disso, disso. Como que eu posso tornar isso mais agradável no meu dia a dia? Porque o que vai fazer com que eu chegue até você, chegue em várias pessoas e ajude a transformar a vida dessas mulheres, o processo mais chato é o mais longo. Gravar vídeo é rapidinho, eu gravo. Mas o resto é o que toma maior tempo. Então, se eu não aprender a me ajustar nisso, já era. E uma coisa importantíssima é fé. Se você não tiver fé em você mesmo, acreditar, sabe, assim, bem raiz no seu sonho, naquilo que você deseja, minha filha, o mundo lá fora vai te derrubar, ó, rapidinho. A tua mente sabotadora vai te derrubar rapidinho. Então você precisa saber onde você quer chegar e você acreditar que você é capaz de chegar nisso. Não é no seu tempo, não é do seu jeito, porque durante o processo vai haver ajustes, mas que você é capaz de chegar nisso. Eu conheço a história de uma pessoa que ela queria comprar um lugar, um restaurante. E ela recebeu a proposta do dono de fazer uma parceria ali. Ela se ajoelhou e rezou e disse: Senhor, será que eu devo fazer essa parceria com essa pessoa? E Deus respondeu no coração dela: não, não faça. E ela não fez, mas ela queria muito. Ela ficou triste porque não foi o resultado no momento dela. Mas ela entendeu e ela continuou caminhando. Um tempo depois, adivinha o que ela conseguiu? O mesmo lugar, o mesmo restaurante, somente dela, sem parceria. Olha que coisa mais linda, fé. Quando a gente sustenta a nossa fé, sabendo o que eu quero, onde eu quero chegar, o resto você só precisa de ação, consistência e acreditar. Só. E tudo vai acontecer se tiver que ser seu. Se tiver que acontecer. Porque eu acreditava que o meu caminho era as constelações familiares. Acreditava. Mas a vida disse, ó, vamos agora para cá, ó. Esse caminho aqui é o seu. Então, às vezes, a vida vai me tirar dali, eu não posso ficar triste. Eu até fiquei. Mas eu preciso o quê? Confiar que Deus tem algo grandioso. Porque muitas vezes o que você quer é muito pouco diante do que Deus tem para entregar para você. O segundo motivo é excesso de energia no começo. Às vezes a gente começa o nosso projeto, o nosso sonho, aquilo que você deseja alcançar na sua autorrealização. A gente começa com tudo, com um monte de ideias, a gente quer investir, a gente quer isso, a gente quer aquilo. Só que às vezes a gente precisa começar com calma, pé no chão. A gente precisa criar uma estrutura, a gente precisa planejar. A gente precisa verificar tudo o que é necessário para que dê certo. Porque quando você vai com muito fogo, muito gás, você vai queimar tudo aquilo que tem dentro de você. E aí vai chegar um ponto que você já não tem mais aquela motivação, aquela energia, porque existe o fator tempo, existe várias outras questões que podem o quê? Te parar. Então imagina agora um corredor e você enlaça esse corredor e ele está tentando correr ali com toda a energia, só que ele não está saindo do lugar. Porque você está segurando, você está enlaçada nele e ele não está saindo do lugar. O que vai acontecer? Ele vai se cansar. Ele vai descansar. Então, qual é a dica que os corredores dão para nós quando você vai começar a correr? Não vá com todo o gás,
porque você não vai conseguir se sustentar durante o caminho. Vai de mansinho, vai correndo e vai indo. Vai ter aqueles que vão começar com tudo, mas aí quando você vê, você passou ele, porque você manteve constância, você manteve o ritmo. Então é isso. Eu vi um vídeo uma vez disso, de vários corredores do exército, e um teve a maturidade de manter o ritmo, a constância. Outros saíram com tudo. Quando chegou lá na frente, eles estavam caídos, mortos de cansado. E quem passou? Quem teve ritmo e constância. Então não queira alcançar tudo, não queira que tudo se realize, não queira fazer tudo de uma vez só. Mantenha ritmo e constância. Todas as vezes que eu entro num cansaço mental, é quando eu quero criar alguma coisa, mas eu quero construir isso num dia só. Aí eu quero pesquisar tudo, eu quero construir, eu quero fazer. Às vezes eu deixo até de dormir para fazer tudo. Aí vem o esgotamento mental, vem o esgotamento emocional. E aquilo ali para mim eu já não tem mais valor. Porque toda a minha energia eu coloquei ali. E de maneira errada. Se eu tivesse dividido na semana tudo certinho, talvez eu estaria super empolgada. E aí muitas vezes você deixa de terminar porque acaba essa empolgação. Você já usou toda a sua energia ali, acabou. Já não tem mais motivação e não tem mais energia para você conduzir isso. O terceiro motivo é histórico de frustração. Você já tentou, mas não deu certo. E todas as vezes que você tenta começar algo, no primeiro sinal que o teu campo emocional, ele percebe que pode dar errado, aí você já para. Porque você não quer passar novamente pela frustração. Mas eu vou te dizer uma coisa que às vezes pode ser libertador quando você entende e às vezes pode ser nada porque você ainda não entendeu a grandeza disso. Nós vamos errar, nós vamos nos frustrar. Faz parte da jornada de aprendizado da vida. Enquanto você lutar na sua vida para você fazer tudo certo, para que não dê errado, para que você não se frustre, deixa eu te contar uma coisa. Você vai errar e vai se frustrar demais da conta e isso vai ser um peso absurdo na sua vida. Todos nós vamos errar, mas a partir do momento que eu comecei a enxergar o erro e o fracasso como um ajuste emocional, ajuste mental, ajuste energético, até espiritual. Quando eu comecei a entender que isso faz parte da minha lição e que quanto mais eu tentava não errar, quanto mais eu tentava ser perfeita, mais eu me escondia do mundo, mais eu parava de tentar. Porque quando eu criava um projeto, quando eu tentava qualquer coisa, se houvesse a mínima possibilidade de frustração e erro, eu já nem começava. Então, o maior fracasso da vida não é você errar, não é você fracassar, é você nem tentar, porque você vai fracassar, porque você vai errar. Esse é o seu maior fracasso, porque quando você chegar na velhice, você vai pensar, poxa, eu devia ter feito, eu devia ter tentado, por que eu me importei tanto com a opinião do outro? Na minha formação de análise comportamental, eles dividiram um vídeo conosco, onde mostravam crianças dizendo o que elas queriam ser e os adultos o que eles queriam ser quando eram crianças e se na vida eles foram. E duas pessoas me chamaram a atenção. Uma senhora que ela disse que ela tinha um sonho, ela queria ser algo ali, mas disseram para ela que aquilo não dava dinheiro, que ela precisava escolher outro caminho. E ela escolheu aquilo que ela não gostava. Então, quando ela percebeu, a vida passou. E ela não se sentia realizada e feliz naquele caminho. E o idoso, que ele queria ser músico,
mas ele não sabia se aquilo ia dar certo. Então ele preferiu passar 12 anos preso num laboratório, onde ele não viveu o sonho dele de ser um cantor de ópera. E quantas vezes a gente deixa de viver o nosso sonho por causa do medo da frustração, com medo de não dar certo? E se tivesse dado certo? Hoje eles não estariam com aquele ar de frustração como eles estavam na entrevista. Eles teriam sido aquilo que eles desejavam ser. Pode ser que eles não iam se tornar ricos e ganhar rios de dinheiro, mas a vida ela passa tão rápido para a gente não querer arriscar, não querer tentar. Se você assistisse esse vídeo, você poderia ver a frustração nos olhos dessas pessoas, porque eles tiveram medo de arriscar, medo de errar, medo de não dar certo, medo da frustração. Mas hoje estão aí, na idade avançada e se sentindo totalmente triste, porque a vida simplesmente passou. E quando você percebeu, já chegou o final. E aí? Você deixou de viver, de se arriscar. Então, o maior fracasso da sua vida é quando você deixa de arriscar, com medo de dar errado. Vai dar errado? Vai. Mas isso não significa que você tem que desistir. Significa que você precisa se reajustar. Simples assim. É um caminho, a vida é um caminho. E não tem lugar nenhum nesse mundo escrito que vai dar certo. Nenhum. Mas se você não tentar, você não viveu. O quarto motivo é você confundir movimento com progresso. Às vezes você tá fazendo, tá ali com constância e você acha que isso já é o progresso, que já tem que acontecer. Não, porque às vezes o que você está fazendo não está alinhado com as ações necessárias para você chegar lá. Quantas vezes eu passava o dia produzindo criativos, fazendo coisas, mas o essencial eu não fazia. Aí no final do dia eu acreditava que eu tinha feito os movimentos. Não, porque no meu trabalho o essencial é gravar vídeos, é cortar vídeos, é divulgar o máximo através dos vídeos. Mas ali eu fazia um criativo, fazia isso, fazia aquilo, postava, e quando chegava determinado tempo, eu acreditava que não estava havendo progresso, não estava havendo nada. Só que estava havendo só movimento. E nem todo movimento ele está alinhado com o que precisa ser feito. E para isso você precisa de honestidade. Honestidade com você mesmo. Será que o que eu fiz hoje vai me levar para o lugar que eu preciso chegar? É essa pergunta que você tem que fazer todos os dias, porque não é porque você está se movimentando que você vai chegar lá. Além da honestidade, você precisa ter ações alinhadas com o que você quer. Sabe o que eu fazia durante o meu processo? Para que eu entendesse o que era importante e o que estava sendo só movimentos na minha vida que não ia me levar a resultado nenhum, eu fazia uma folha de pontaria, onde eu colocava 3 alvos. O que eu precisava era primordial, essencial, prioridade no meu dia eu fazer. O resto é supérfluo. O resto é somente se desse tempo. Eu preciso ir ao mercado, eu preciso isso. Eu deixava de gravar para ir no mercado, eu deixava de gravar para limpar, para fazer, para criar, para não sei o que. Não. A minha prioridade é gravar vídeo. A minha segunda prioridade é cortar vídeo. Qualquer coisa que eu faça no dia e eu não fiz nenhuma dessas, eu não estou tendo um alvo, uma prioridade na minha vida. E por isso eu vou ter só movimentos e não vou ter progresso. Então pare de se enganar, faça uma folha de pontaria, pede pro chat criar uma para você, onde você vai priorizar. Eu vou fazer isso, isso e isso hoje. Aí embaixo você vai colocar por que você não fez? E você vai escrever um motivo. Eu fiz o primeiro? A pergunta.
Não, não fiz porque eu fui ao banco, que eu fiz isso e que eu fiz aquilo. A outra pergunta, era necessário eu não ter cumprido o primeiro alvo para ter feito isso? Aí você vai ter que ser honesta. Terceira pergunta, o que que eu tenho que fazer amanhã para cumprir o primeiro alvo? E você vai fazer essas perguntas para os dois alvos também. E aí você vai começar a perceber o quanto que você se sabota. E aí você vai fazer a nova folha. Meu alvo no dia de amanhã, coloca a data, é esse. E você vai priorizar os seus alvos, entendeu? Movimento não quer dizer que você está indo em direção ao que é necessário. Entenda isso. Movimento, às vezes, é só sua mente te sabotando, colocando coisas que não são tão urgentes diante da prioridade para você chegar no seu resultado. Aí depois você reclama que para. Por isso, porque você não está vendo o progresso, você não está sentindo o progresso, você só está se movimentando. O quinto motivo de fazer você não terminar aquilo que você se propõe é o medo de errar ou de não dar certo. E isso é uma grande ilusão na sua vida, porque vai dar errado. Dar errado é algo natural da vida. É através dos nossos erros que a gente tem grandes aprendizados. É através dos nossos erros que a gente entende o que precisa ser ajustado. É através dos nossos erros que a gente entende o que vai dar certo e o que não vai dar certo. O que é bom, o que não é bom. Então foi ensinado para nós que errar é feio, que você só pode acertar e acertar. Não, isso está errado. E isso começou desde a infância, a escola reforçou e a faculdade reforçou. Ah, se você fez errado, então você tirou nota ruim, você é ruim, você não é bom. Não! Dar errado faz parte do processo. Quem criou alguma coisa no mundo, ele passou por vários processos de tentativa e erro até chegar naquilo. E aí ele conseguiu explodir. Então, tentativas e erros faz parte da vida. Aí, eu acho que pode não dar certo esse projeto. Não pode, vai que não dá certo o que eu quero tentar, mas você só vai saber se vai dar certo se você tentar. Se você nem tentar, não tem nem como você dizer, pode ser que não ia dar certo, você não sabe. E vai que aquilo ali ia fazer a grande mudança da sua vida. Então você tem que tentar. Quando a espiritualidade me entregou as mandalas searas da vida, eu falei, isso daí não existe não, apesar de eu pedir para ela algo novo que ninguém tinha ou poucas pessoas tinham, porque o mercado da constelação familiar já estava saturado, então eu pedia, me dá algo novo, algo que quase ninguém tem. E quando eles me entregaram as mandalas searas da vida, eu fiz assim, ó. Mas eu não sei se as pessoas vão acreditar nisso, não. Não sei se. Eu não sei, não. Não sei se isso vai dar certo, não. E aí vem minha guardiã e disse: você tem que tentar, faz parte da sua vida, da sua caminhada, do seu processo. Você tem que fazer isso acontecer. Não importa se você tem medo de dar errado, ou medo de ninguém acreditar, ou medo de não dar certo. Você tem que tentar, você tem que ir, porque você só vai saber quando você chegar lá. Então tenta e dê um tempo grande para que possa acontecer. Então, às vezes, a gente até tenta, mas a gente tenta num espaço muito curto. Eu tentei 3 meses e não deu certo. Não! É um longo período que você tem que tentar. Agora tem gente que está num longo período tentando e não está dando certo. Aí você precisa reavaliar o motivo anterior. Porque muita gente está fazendo movimento, mas são movimentos que não vai te levar no resultado. Então, vai dar errado? Vai! Você pode ter que se ajustar no caminho? Pode. Pode dar certo? Com certeza. Pode dar errado? Com toda certeza. Mas se você não arriscar, se você não tentar e se você não for coerente com as suas ações, com aquilo que você está desejando alcançar, vai dar mesmo errado. É claro que vai dar errado. Eu sentava aqui, eu queria que as coisas dessem certo, mas eu não era coerente.
Eu tô fazendo, mas não tô fazendo, então seja coerente. Eu quero fazer isso, eu preciso do quê para fazer isso? Pergunta para o chat para ele te ajudar. Eu preciso de quais ações para eu alcançar isso daqui que eu tô querendo. Aí o chat vai te dizer, olha, você precisa divulgar, você precisa gravar tantos vídeos, você precisa postar tantos vídeos, você precisa escrever texto, você precisa falar disso e faça. Ai, mas eu tenho medo de ser julgada, eu tenho medo disso, então assista o outro vídeo que eu coloquei aqui do medo de ser julgado, do medo de ser criticado, porque você não tem medo de gravar vídeo, não. Você tem medo do seu auto-julgamento. E nele eu vou te mostrar o que você precisa fazer para vencer. Porque eu também tinha. Eu não estaria desse jeito aqui com você nunca, jamais. Mas eu venci. Eu me venci. E você também pode vencer. Então, desse medo de dar errado, esse medo de errar. Você vai errar. Bata no seu peito e eu vou errar. Diga para você isso, eu vou. Aceita de uma vez por toda. Você não é perfeita. Ninguém é perfeito. Todo mundo erra e tá tudo bem, tá tudo certo. Quebra essa crença dentro de você. Ativa uma mandala seara da vida para quebrar esse medo de errar. É tão libertador, por isso que eu me sacudo, sabe? Porque é libertador você poder errar e você não ficar lá com esse medo. Eu tinha tanto medo de errar, mas vamos pro próximo. O sexto motivo é falta de autoconfiança. E a autoconfiança a gente se conquista no dia a dia. Mas primeiro eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar que é possível eu chegar naquele resultado. É possível alcançar os meus objetivos. Porque se você não acredita nisso, realmente você não vai conseguir chegar em lugar nenhum e você vai parar. Você vai se frustrar no meio do caminho. A gente precisa acreditar, mesmo que os outros digam para você que não vai dar certo, que palhaçada é essa, para que isso? Tá inventando coisa, você tá se achando, ai, é de modinha. Olha, fala para essas pessoas assim, olha, dane-se a sua opinião, eu vou tentar, porque vai que essa é a virada de chave da sua vida. Vai que isso vai te tirar do lugar. E essas pessoas que criticam, olha para a vida dessas pessoas, elas são frustradas. Sabe por quê? Porque elas queriam ser mais, mas elas não têm a coragem que você tem. A coragem de ser diferente, de fazer diferente, de pelo menos tentar. Então você tem que ir, entende? E deixa o que o outro vai falar para lá. Porque sabe por que a missão de Jesus deu certo? Porque Jesus não deu ouvidos para aqueles que estavam criticando ele. Jesus deu ouvido apenas para o teu próprio coração. Jesus só ouviu o Pai, mesmo quando o seu mental sabotador, o emocional sabotador, ajoelhou no chão e disse: esse fardo é pesado demais para mim, me livra disso. Deus fortaleceu o coração dele, lembrando da missão dele. Então a gente precisa saber o porquê. Por que você quer o que você quer? Eu quero o que eu quero porque eu quero transformar a vida das mulheres. Porque eu não quero que essas mulheres passem pelo que eu passei, percam quase 20 anos da vida delas com medo do julgamento do outro, com medo de dar errado, com medo de fracassar, com medo de perder coisas, pessoas. Eu não quero. Eu quero que essas mulheres sejam livres. E eu tive que levar 20 anos para eu entender isso. E às vezes eu paro e falo assim para mim, meu Deus, eu já tô com 39 anos. Era para eu já estar estruturada, já era para eu estar, sabe, me sentindo realizada. E eu levei 20 anos, eu aprendi. Eu ia dizer que eu perdi, mas eu não perdi não, porque foi aprendizado. Mas eu levei 20 anos.
20 anos para eu entender que dane-se o que o outro pensa de mim, eu vou errar mesmo, porque faz parte, vai haver fracasso, e eu só precisava vencer a minha mente sabotadora, eu precisava vencer a mim mesma, para eu ter a coragem de estar aqui, ó, toda. Entende? É isso, a vida é sobre isso. Então tá na hora de você começar a confiar. Tayane, como é que você começou a confiar? Quando eu comecei a ativar as mandalas searas da vida. Começou a limpar os padrões energéticos que me impediam de chegar onde eu precisava chegar. Que me impediam de confiar em mim. A dúvida, ela vem, a insegurança também vem, o medo também vem. Mas eu digo para eles assim, ó, agora eu sou a dona da minha vida. Mente sabotadora, você não vai mais me enganar. Então eu tomei posse de mim. Ainda vão existir as memórias negativas, mas eu cortei aquele padrão e eu comecei a trilhar um padrão diferente. Eu condicionei o meu corpo, a minha energia, o meu cérebro no padrão que eu quero, de estar aqui, ó, desse jeito, para você. Entende? Sem me importar. Vão gostar? Não sei. Vão criticar? Não sei. Vão, com certeza. Vão, com certeza. Isso vai me atingir? Depende. Ainda dói? Se doer, vai. Se não doer, eu vou só beijinho no seu coração, meu bem. É seu, não é meu. Porque tudo aquilo que a gente dá é o que está dentro de nós. Tudo aquilo que eu jogo para o outro é o que está dentro de nós. E a internet está cheia de gente frustrada, só criticando e julgando. Reflexo, espelho. E agora nós vamos para o principal e o 7º motivo de você não conseguir terminar aquilo que você se propõe a fazer. E esse motivo é a falta de sustentação interna. Às vezes a gente acredita que a vida ela acontece do lado de fora, mas antes de acontecer do lado de fora, ela acontece primeiro do lado de dentro. Se eu já começo algo com força, mas durante a caminhada, as intercorrências da caminhada, eu não tenho força para me sustentar no meu porquê, no que eu quero, você vai cair. E por isso você desiste. Então, muitas vezes você desiste porque você ainda não tem força suficiente para acreditar que você tem a capacidade de chegar onde você precisa chegar. Você não acredita em você mesmo. Você não acredita no seu projeto. Você tem um monte de crenças negativas que a tua mente sabotadora te torna protagonista da sua vida e começa a falar um monte de coisa no seu ouvido, começa a te levar a se comparar com os outros, começa a dizer que você não é bom o suficiente, que você vai errar, que fulano não gostou, que isso, que aquilo, te leva a ser conduzida pela aprovação do outro, te leva a querer reconhecimento do outro. Tudo isso é o seu eu inferior, trabalhando através da sua mente. Então, se durante o processo as coisas começarem a ficar meio nebulosas, você não souber te sustentar, você vai cair mesmo. E você não vai cair só uma vez, você vai cair 1 milhão de vezes. Esses dias eu fui abrir uma live ao vivo e eu recebi essa missão. Olha, tu vai abrir uma live ao vivo e você vai fazer. Eu falei, tá bom, vamos lá. Me programei, fiz tudo bonitinho, deixei tudo preparado, testei tudo. No momento da live, slide não funcionou, som não funcionou, e aquilo ali foi me dando um negócio nervoso. Eu só respirei e disse assim, você já está pronta para isso. Não é o slide que vai fazer você lembrar do conteúdo. Não é, o som era necessário e eu consegui arrumar, né? Mas não é essas intercorrências que vai tirar o seu brilho pessoal.
que vai arrancar o seu poder pessoal. E eu respirei fundo, me embananei ali no começo, mas de repente eu já estava estabilizada. Isso se chama força. Aprender a se sustentar diante da adversidade. E como que você faz isso? Quando você começa a treinar sua mente, a ouvir o que você quer. Quando você para de ser o gado da sua mente, quando você para de ser escravo da sua mente, escravo das suas emoções, e você começa a questionar a sua mente, você começa a questionar as suas emoções. A minha mente veio e disse assim, ai meu Deus, deu tudo errado, ai que vergonha, eu vou desligar. E eu, não vai não. Porque você sabe o conteúdo. Você não precisa disso para apresentar. O conteúdo já está enraizado dentro de você, porque você viveu isso. E eu simplesmente fui, repeti algumas coisas, falei coisas que não tinha planejado, e daí, pelo menos eu fiz, pelo menos eu me sustentei. Entende a jogada? É isso que você tem que falar para a velha consciência, dar na cara dela, sabe? Eu adoro esse termo, às vezes eu falo aqui em casa, eu vou dar na cara do meu emocional. Pô, é isso, sabe? O que você tem que fazer? Deu, e daí que algumas coisas deram errado, e daí que não foi do jeito que eu queria, e daí pelo menos eu fiz. E eu saí de lá reclamando? Eu saí de lá me criticando? Não. Porque eu não queria reforçar o padrão negativo. Eu saí de lá comemorando. Gente, vocês viram? O som deu errado, o slide deu errado, mas vocês viram que eu consegui chegar até o final? Vocês viram? Ai, que coisa mais linda! É isso, sabe? Deu errado? Deu. Mas a gente faz outro e vai dar certo. Na realidade, nada deu errado. Deu tudo certo, porque no final eu entreguei o que eu precisava entregar. Entende essa jogada? Não sou mais escrava das minhas emoções. Não sou mais escrava dos meus pensamentos. Eu recuperei o meu poder de decidir. Como que eu vou reagir diante disso? Como que eu vou reagir diante da frustração, da raiva, do que deu errado? Eu vou ficar negativando, olhando as coisas erradas? Ai, meu Deus, deu errado. Eu era assim. Ai, eu não vou mais fazer, que não sei o que. Não. Agora eu vou o quê? Ah, beleza, bora. Foi intercorrência, arrumei o som, beleza. Mas, sabe, tudo na vida é um teste. Foi um teste para mim. E eu me senti aprovada. Entende? Quando você começa a mudar essa cabeça, você começa a ver as coisas de forma diferente. Porque você não está aqui para vencer lá fora. Você não está aqui para vencer o outro, para o outro te aplaudir, para o outro comprar de você. Isso são consequências. Você está aqui para se vencer. E naquele momento eu me venci. Porque se fosse antes, eu sentaria no sofá e eu choraria horrores, eu me desmereceria, eu me desvalorizaria, eu me julgaria, eu me puniria e eu ia criar uma reação emocional que só ia fortalecer as crenças negativas. Tayane, como você fez para ficar assim? Através das mandalas searas da vida. E eu sou a prova viva dessa mudança. A minha família também. Esses dias eu fui sair com meu marido e a gente está passando por um processo muito, muito tenso, que eu tenho até uma cliente que diz assim, você é muito forte, porque se fosse eu ia cair. E aí ele falou assim para mim, amor, depois que você começou a ativar aquelas mandalas para limpar o que me atrapalha a expandir meu financeiro, seja oculto, visível, o que tá, sabe, enraizado, que faz com que eu não tenha progresso financeiro, que me derruba todas as vezes, que acontece um monte de coisa negativa só para o dinheiro não parar na minha mão. Uma semana antes, amor, eu achava que eu ia infartar. Porque eu estava tão preocupada, eu tinha que pagar não sei quantos mil, e eu estava para infartar.
Depois que você começou a ativar as mandalas 2 vezes na semana, nessa semana, eu vivi uma situação financeira pior do que aquela. E eu tô tão tranquilo, eu tô tão leve, eu tô tão confiante, eu tô tão seguro de mim mesmo. E as coisas estão aparecendo, estão começando, sabe, onde não tinha solução, agora eu tô conseguindo enxergar. Aqui, ó, nosso maior algoz, a nossa mente, aqui que tá o vilão. E eu olhei para ele e eu disse assim, eu que agradeço você ter me permitido entrar nisso, porque ele nunca tinha deixado. Eu podia fazer mandala para isso, aquilo, mas ele nunca, sabe assim, nunca disse sim pro lado financeiro. E ele disse, eu quero. E aí ele falou assim, eu tô tão tranquilo, mas da outra vez... Nossa, eu pensei, eu vou parar no hospital, vou infartar, porque eu estava sentindo todos os sintomas de um colapso. E é sobre isso, sabe? Você limpar a raiz daquilo que está te impedindo para que você faça diferente, para que você seja diferente, você tirar o peso mental, o peso emocional, o excesso de preocupação. Porque quando você está nessa vibração, você está criando mais do mesmo. Então eu precisei ajudar a limpar o mental, emocional, espiritual e energético dele, para que ele pudesse ter a liberdade de respirar. Eu não pedi para que ele ganhasse mais dinheiro, porque isso é ele que tem que fazer, o caminho é dele. Mas se ele consegue respirar, se ele consegue sentir confiança, se ele consegue se sentir forte, ele vai longe. Ele vai longe, entende? A nossa realização, ela acontece através daqui de dentro. Se você não consegue sustentar e você comete todos esses motivos, você sempre vai estar parando. Você sempre vai estar se sabotando. Então tá na hora de você mudar. E eu tinha todos. E quando eu me enxergo em algum, peraí, eu sou a senhora da minha vida. As minhas memórias, a minha mente, o meu emocional não vai decidir por mim. Medo sempre vai existir. Insegurança, dúvida, sempre vão existir. Porque faz parte do pacote emocional. Mas eles não têm mais domínio sobre mim. Eu vou sentir. Mas eles não vão mais decidir sobre a minha vida. Não vão decidir sobre o meu pensamento. Eu tomo posse da minha vida. Mas para isso eu precisei cortar. Eu sou Tayane Xavier e eu agradeço a você por ter chegado aqui. E deixa seu comentário. Quais são os motivos que fazem você parar? E beijos no seu coração.